Bom dia, estamos aqui de novo no terceiro dia desse programa de 21 dias de transformação, que a gente vai até a Páscoa, tá? É uma oportunidade pra gente olhar pra dentro, olhar para as nossas questões individuais, para as coisas que estão incomodando, né? E eu vou esperar um pouquinho para ver como entram aqui as pessoas. A gente está mudando da plataforma do Instagram para o Facebook hoje, né? E porque afinal no Instagram era para transmitir automaticamente junto com o Facebook e isso não aconteceu. Era para salvar, também não aconteceu. Então a gente teve uma primeira live na segunda-feira, que eu consegui baixar. A de ontem eu não consegui baixar, né? Então a de ontem, que foi mais longa, que a gente teve previsões com a Fernanda, que entrou a taróloga, né? A Fernanda, que é super, super bacana, super colega, super parceira, a gente tá bastante tempo junto. Então a de ontem eu não consegui salvar, tá? Ainda vou tentar quando a gente terminar aqui, mas é possível, não sei o que vai acontecer. Essas coisas da tecnologia às vezes são, né? São engraçadas, às vezes funcionam, às vezes não funcionam. Eu tenho a impressão que tem tanta gente fazendo lives, né? Que a plataforma acaba não dando conta e eles devem ter tirado, né, algumas coisas. Bom dia, Yara, tô vendo você, tô vendo a Sônia, tô vendo a Andréia, todas queridas, né? Então, gente, eu vou dar só mais um minutinho para entrar mais algumas pessoas. Eu tenho um roteiro aqui, vou ver se eu vou sair do roteiro hoje de novo ou não, né? Porque a gente abre com o coração, então às vezes a energia que vem de vocês altera o que está programado, né? Oi, Fê, Portoleto, de longe, né? E aí vai acontecendo isso, né? Eu espero que vocês tenham curtido a live ontem com a Fernanda, né? Se vocês tiverem perguntas, também aqui no Facebook vai ficar mais fácil, porque vocês vão poder colocar nos comentários depois, né? E eu também vou poder colocar alguns links aqui mesmo, se rolar, né? Da gente falar de algumas coisas que eu precise passar para vocês, tá certo? De qualquer forma, o grupo no WhatsApp está recebendo diariamente as sugestões de tarefas, né? Porque eu gosto da tarefa, eu gosto da lição de casa. Simplesmente como uma sugestão, porque se a gente não pratica, não tem como, né, a gente saber se a coisa está funcionando pra gente ou não. Não tem como a gente ficar dizendo que não funciona se a gente não pratica uma coisa, né? E acontece muito isso, né, de desmerecer uma ferramenta antes mesmo de experimentar, né? Ou o que acontece também em algumas pessoas que eu recebo, já chega no consultório dizendo assim, faz aí o que você sabe fazer, mas tenho certeza que pra mim nada funciona, isso aí também não vai funcionar, né? E isso tem a ver com o tema que a gente vai trabalhar hoje, que são as barreiras, tá? Porque a pessoa já vai armada, fechada e não recebe, né? Em toda terapia, a pessoa que está na maca é a pessoa que determina o quanto ela vai receber. Oi, Heloísa, tudo bem? Então, não é uma coisa que o terapeuta impõe, né? Eu vou colocar aqui um quanto X de energia e você vai ter que absorver isso daí. Não existe isso, né? A gente canaliza um tanto de energia e a pessoa recebe o que ela está disposta a receber, o que ela está aberta a receber, né? Ninguém muda forçadamente nada na vida da outra pessoa, né? Então, que horas são agora? Já passa das 9. A gente vai começar. A primeira coisa, eu queria deixar a minha pergunta de coração, né, aqui. Que energia, espaço e consciência eu e meu corpo podemos ser para ser uma contribuição para você hoje, tá?
Só você sabe o que você precisa nesse momento, né? E a conexão entre os corpos faz com que a gente possa... a Silvia tá fazendo respiração, perfeito. A conexão entre os nossos corpos é que faz com que a gente perceba o que o outro precisa ou não, né? Então eu tô aqui à disposição novamente e vamos começar, tá? Teve um assunto ontem na live da Fernanda que eu vou pegar esse gancho pra gente continuar, e quem for entrando vai entrando, e depois, como vai ficar gravado, também as pessoas podem voltar, né, e assistir se for necessário, se tiver vontade. Então, o lance é o seguinte: quando a gente faz uma previsão para um futuro, para qualquer coisa, seja ele com pêndulo ou com baralho, com qualquer forma de oráculo, ou até com essas formas espontâneas, tipo você ter o sonho premonitório, né? Você ter uma sensação de que algo vai acontecer. Sempre que a gente acessa um futuro, ele é apenas um futuro possível, dentre vários outros futuros possíveis que existem, né? Então a gente comentou ontem sobre uma questão de saúde que eu tive, e a Fê leu no baralho que ia acontecer uma coisa. Quando ela foi ler 2 meses depois, nem foi isso, 1 mês e meio depois, ela mesma ficou espantada. Ela falou: o que você está fazendo, que mudou completamente aqui a sua energia, né? Então acontece isso, a gente consegue escolher diferente. Eu vou contar um caso de um cliente que está muito transformado, sabe? Depois de 1 ano e meio que ele está em terapia comigo, ele vem agora esporadicamente, não vou falar nomes, né? Mas uma pessoa muito especial, muito cuidadosa. E o que aconteceu? Depois de um tempo, ele passou com a Fernanda também, gostou dela, e ele então é cliente dela, é meu cliente. Aí teve uma vez que ele ia ter uma viagem, ele estava tenso com a viagem, preocupado, e ele foi consultar com a Fernanda. Na sequência, ele foi para minha sala, né, do lado, uma sala da outra. E aí ele entrou e falou: preciso te contar, né? É o seguinte, a Fê falou que eu vou viajar, eu vou encontrar meu filho. No geral, a viagem vai ser boa, mas no começo vai ser muito tenso, vai ser difícil, ele vai estar cheio de, sei lá, né? E como é que chato, né? Que chato, não vai ter jeito, o começo da viagem vai ser meio perdido, né? A gente não vai poder curtir tanto. Aí eu falei assim pra ele, que é o que eu vou falar pra vocês agora. Qual é a pergunta de hoje? Verdade, o que você realmente deseja? Aí ele ficou me olhando assim: essa mulher tá louca, né? Como assim o que eu desejo? Ela leu a energia, ela viu que assim, eu realmente tô tenso. Então, sim, ela está captando uma energia que é verdade hoje, né? Eu tô tenso, meu filho também deve estar lá do outro lado do mundo. Enfim, aí o que aconteceu? Eu falei: ok, tá? Você abriu uma janela e você espiou por essa janela numa possibilidade que vai acontecer. Você deseja que isso aconteça ou você quer mudar isso? Aí ele falou assim: e como é que é isso que muda? Como é que a gente pode mudar isso? Aí eu falei: ok, bora mudar isso então, né? Essa é a nossa varinha mágica, a escolha. Aí a gente vai fazer isso agora, só que eu não vou dar spoiler, né? Então eu não vou falar pra vocês o que eu estou apresentando até vocês perceberem no corpo, ok? Então, na medida do possível, onde você estiver, se joga no sofá, se joga na sua cama, senta, fica confortável, porque a gente vai pra dentro de novo e eu vou pedir pra você fechar os olhos e relaxar. Consegue? Vocês precisam de algum minutinho pra se ajeitar, sentar em posição de lótus. Isso, seu Luiz, mudanças são sempre boas, né? Então, agora eu vou pedir pra vocês fecharem os olhos. Mão na barriga de novo, tá? Como na segunda-feira a gente fez o exercício. Começa a respirar com consciência. Começa a sentir o seu corpo. Começa a perceber aonde o ar tá indo. À medida que você pousa as suas mãos na barriga,
Toma um momento para agradecer. Agradecer o seu corpo, cada uma das suas células, dos seus órgãos, dos seus sistemas que trabalham quase que de uma forma milagrosa, tá? Mantendo você com saúde e com alegria. Então, entra em comunhão com o seu corpo agora. Percebe o quanto o seu corpo é contribuição para você. O quanto ele ajuda e te suporta nessa jornada, desta vida, nessa encarnação que você está. Concentre na sua respiração. Fica suave na sua respiração, não precisa fazer contagem hoje, tá? Aí eu vou pedir para você escanear seu corpo. Percebe os pés, as pernas, a barriga, onde a sua mão está. Percebe as costas, os braços. Tem alguma área no seu corpo que está tensa, que está segurando alguma coisa? Que está com mais contração do que precisa? Deixa relaxar tudo isso. Se tiver com dificuldade, vamos então relaxar fazendo o oposto, fazendo a contração, tá? Contrai todo o seu corpo com a inspiração. Contrai pés, pernas, as coxas, os glúteos, as costas, toda a barriga, todos os braços, né, antebraços, pescoço. Fecha o rosto numa careta bem apertada e solta o ar de uma vez. E aí você inspira novamente, contraindo todo o seu corpo, dos pés até a cabeça. E solta o ar de uma vez. Faz isso mais uma terceira vez para a gente manter o seu corpo num estado de relaxamento e num estado de receptividade. Mantém sempre seus olhos fechados, tá? Até eu mandar abrir. E aí agora vamos trabalhar com a sua mente. Esse macaco louco que fica pulando de um lado para o outro. Eu vou pedir para você visualizar o seu cérebro, tá? Normalmente a gente percebe, né, nos documentários o cérebro como uma massa cinza, né? Coesa, cheia de ondinhas, de curvinhas e tudo mais. Então você imagina seu cérebro agora, você olhando para ele. Você vai imaginar o seu cérebro completamente azul, da cor do céu. Azul, azul, aquele azul de não ter nuvens, aquele azul mais puro e transparente e calmante. Então, o seu cérebro frontal está azul, o seu lado parietal também, o seu cérebro reptiliano, bem lá escondido lá no fundo, lá no interno dele, todas as camadas do seu cérebro, as glândulas importantíssimas, hipófise, hipotálamo, pineal. Pinta o seu cérebro de azul. Isso é uma técnica yogi que limpa negatividades de qualquer tipo, de qualquer natureza, impostas, compradas, criadas por nós mesmos, tanto faz. Então deixa o seu cérebro agora se acalmar nessa força do azul, nessa criatividade que o azul vai trazer e essa paz que você pode instalar dentro de você. Continua respirando, não esquece de respirar com qualidade e continua de olhos fechados. Aí eu vou fazer uma pergunta para você e a gente vai ter que combinar uma coisa. Ninguém precisa saber a resposta, tá? A não ser que você queira compartilhar, mas é uma questão sua. Eu vou te fazer uma pergunta e você vai responder internamente, aí na sua mente, a primeira coisa que vier. Primeiríssima, sem nenhum tipo de filtro, tá? Essa primeira mente, ou essa mente pura, ou a sua intuição, que são sinônimos, no budismo chamam de mente pura, ela é uma mente sem contaminação pelo ego, tá? Se você, eu faço a pergunta,
e você fala assim, então já era. Esquece, não tem resposta. Qualquer resposta que vier depois disso não vale. Não vale porque ela já está, entre aspas, contaminada pelo ego, tá? Ela já está passando por um processamento mental. Já está entrando nos protocolos, nos deve, não deve, pode, não pode, tá? E isso não é a primeira mente, isso não é a sua mente pura. Então, agora que você está relaxado, seu cérebro está relaxado, você está de olhos fechados, largado aí no seu sofá, eu vou perguntar para você. Numa escala de 0 a 10, qual é o seu tamanho agora? Que número vem à sua mente? Qualquer que seja esse número, não faça nada com ele, guarda, põe no bolso, tá? Tanto faz se o número é baixo ou alto, isso não quer dizer nada, tá? Isso é uma percepção da sua mente, tá? Eu não quero dizer que 10 é um avatar e 1 é uma pessoa muito rasa, nada disso. Não existe um julgamento, nem uma qualificação a respeito disso. Então, você só guarda isso, tá? E aí, então, eu vou pedir agora de novo para você visualizar uma coisa. Visualiza em volta de você uma barreira, uma parede, um muro, em toda a sua volta. Deixa essa barreira aparecer para você naturalmente. Então, ela também pode vir na forma de uma parede de tijolos, ela pode vir na forma de uma parede de concreto, ou de vidro, ou de tecido, tanto faz. Pode aparecer como uma trincheira de guerra, realmente tanto faz. Você percebe uma barreira em volta de você? Agora eu te pergunto, a resposta é só interna, tá? Só para você de novo. Como você se sente dentro desse espaço que você ocupa agora? Você se sente confortável, espaçoso, você se sente apertado, você se sente comprimido, você se sente em paz? Vê qual é a palavra que vem. E novamente você vai guardar essa palavra, tá? Que é como você está se sentindo nesse momento. E cada momento é diferente do outro. Então agora a gente vai dar um comando. É um comando mental. E você vai escolher a forma com que esse comando vai se manifestar na sua barreira, tá? O comando é baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras. Então você vai explodir, dissolver, derreter, desintegrar, evaporar, não sei, a forma como você quer ver sumir essa barreira que está em volta de você. Some com ela. Não deve ficar nem uma única partícula. Nada. Não tem que cobrir nem um mindinho do seu pé. Deixa que a Terra vai absorver todas essas partículas quânticas dessa matéria invisível, mas que está aí, que está em volta de você. Pode ser que algumas pessoas tenham dificuldade em baixar barreiras, tá? Aí a gente tem que trabalhar de outra forma. A gente pode perguntar para o corpo: corpo, o que te impede de baixar barreiras completamente nesse momento? Tudo que isso seja, eu vou destruir e descriar. Pode nisso. E percebe se fica mais leve, se você tem mais espaço. Eu estou imaginando que nesse momento, eu vou supor, na realidade, que nesse momento, cada um conseguiu se livrar das barreiras que estavam à sua volta, certo? Então eu vou perguntar para você, de 0 a 10, qual é o seu tamanho agora? Agora veio para você um número maior ou um número menor? Agora você se sente maior ou menor que antes? São coisas simples que a gente pode fazer. E aí, então, agora eu vou explicar para vocês que negócio é esse de barreiras, né? Invisíveis, porém existentes e reais. Então, fica nesse espaço do seu conforto agora. Agora você fica à vontade, se você quiser abrir os olhos, tá?
eu vou te contar essa historinha, né? E você vai entender por que a viagem desse meu cliente tem a ver com isso. Tem a ver com isso porque quando eu falei para ele que ele podia mudar a situação da viagem dele para ela ser completamente gostosa do começo ao fim, eu sugeri para ele duas coisas. Uma coisa foi o que a gente trabalhou ontem, né? Então eu falei assim, ó, no caminho para o porto, dentro do avião, blá blá blá, onde você quiser, você vai destruir e descriar todas as expectativas, conclusões, julgamentos, computações e decisões que você tem em relação a seu filho, em relação à viagem, em relação ao lugar que você está indo, em relação ao relacionamento de vocês. Tá? Destrói e descria suas expectativas e julgamentos, etc, etc, em relação à sua viagem, para você tirar o peso energético dessa tensão que você está carregando. Lógico que depois ele foi para a maca e a gente limpou essa tensão também, né? Mas assim, mesmo que ele não tivesse ido. Então, ele foi trabalhando, né, para quebrar essa energia dessas expectativas que ele tem em relação ao filho, né, e ele tinha em relação à viagem e que foram confirmadas, né? Então, assim, o medo dele de não ser uma viagem legal foi confirmado pelo baralho, né? Falei, vamos trabalhar essa energia. E então ele escolheu, sim, fazer isso, né? E ele é bom aluno, ele faz as coisas que eu falo. E aí eu falei, tem mais uma coisa que você pode fazer. Você pisou lá, tá? Você vai baixar barreiras. Ele falou, como é que é isso? Né? Expliquei pra ele. Né? Na realidade, a gente já tinha treinado isso em algumas sessões anteriores. Eu falei assim, você vai baixar barreiras. Por quê? Por quê? Do que são feitas essas barreiras? Tá? Essas barreiras a gente cria desde pequenininho. A gente nasceu aquele bebê fofinho, gostoso, rechonchudo, etc, etc. E o que acontece com esse bebê? Ele começa a ter rejeições, ele começa a não ser alimentado exatamente na hora que ele gostaria, ele começa a ter que disputar a mãe e o pai com os irmãos, ou enfim, os coleguinhas roubam lanche na escola, e eu sei que a vida vai levando para um lado em que a gente começa a sofrer, a gente começa a sentir dor, e a gente não gosta de sentir dor. Então a gente fala assim, tá, se minha mãe não tem tempo para me dar atenção, então eu vou decidir agora que eu não preciso dar atenção dela, tá? Então eu vou fechar essa portinha aqui, porque daí eu já não espero que ela me dê atenção e eu então não sofro com isso. Aí a gente põe um tijolinho em volta da gente. Aí outra decepção, outro problema, outras questões, críticas das pessoas, a gente vai se fechando energeticamente. Energeticamente a gente vai criando uma barreira em volta da gente, cada vez que a gente leva uma porrada da vida. E aí o que acontece? Essa barreira, ela impede a gente de receber, que é uma das grandes maravilhas dessa vida, a gente poder receber energia, receber abraço, receber elogio, receber um monte de coisas, inclusive dinheiro, né? Ela impede a gente de receber. A gente tem a ilusão de que ela é uma boa forma de proteção, quando na realidade ela não é, né? E no mais, ela tá feita do quê? Se eu tô com medo de ser rejeitado e eu crio uma barreira para não ser rejeitado, essa barreira é feita de quê? Ela é feita de medo. Então eu tô vibrando no medo. Eu tô emanando medo. Eu vou receber o que do universo? Eu vou receber mais motivos para ter medo. É como dar um tiro no pé, né? Até conheço uma pessoa que realmente deu um tiro no pé. Enfim, mas é como dar um tiro no pé. Você tenta fazer uma coisa fazendo o contrário. E o resultado não vai dar muito certo, né? E tem uma outra razão importante para a gente não manter barreiras. Toda negatividade que existe no ambiente que a gente está, que a gente produz, as nossas raivas, os nossos medos, as nossas angústias, elas não têm para onde ir. Elas ficam trancadas dentro desse espaço, junto com a gente. E a gente fica nadando nessa água poluída, né? Das nossas próprias mazelas. Então, quando você baixa barreiras, você dá liberdade para que toda essa energia saia e vá para a terra de volta e seja transmutada em outra coisa.
Isso tudo são partículas de energia da mesma forma, né? Então aí você consegue se desvencilhar e se limpar melhor das coisas. Então, 1, você consegue receber, 2, você consegue ficar mais leve, e 3, para relacionamento, quem tem problema de relacionamento? Ninguém, né? Com ninguém na vida, né? Então, assim, se você tem aquele chefe casca grossa, aquela coisa, aquela tensão, e você vai ter uma reunião, ou você tem um filho que está numa fase complicada, você vai ter um confronto. Se você vai de barreiras levantadas, olha o que acontece. Imagina que você sabe que é o soco, né? Enfim, uma agressão verbal é como se fosse um soco energético, né? Que a gente recebe. Então, olha só, vamos imaginar que eu tô com a minha barreira aqui, todo vapor, certo? Fechadinha, não deixo ninguém entrar, não deixo ninguém me ver, e tô aqui, toda fechadinha, morrendo de medo. Então, eu vou, assim, a conta-gotas, me abrindo pra vida, né? Na medida que do meu terror interno aqui. Aí eu vou falar com essa pessoa que eu acho que vai me criticar, vai me encher o saco, vai me pedir coisas que eu não quero dar, vai falar mal de mim de alguma forma, sei lá, vai me incomodar. Então eu tô com as barreiras levantadas justamente porque eu penso que isso vai me proteger. Quando ela vem com uma crítica, supondo, né, que isso aconteça, ela vai me dar um soco com a palavra, um soco energético, e ele vai encontrar a resistência da barreira. Quando ele encontra a resistência, isso gera dor. Quando você leva um soco, você recebe, né, uma violência, você sente dor. Por quê? Porque o seu corpo tá ali e ele recebeu o soco. É a mesma coisa. Se você não tem barreiras, esse vai pra onde? Não vou dizer que a energia se perde, porque a energia não se perde, né? A energia dissipa. Mas ela não te atinge. Então, se você tem uma situação complicada com alguém e você vai conversar com essa pessoa, você vai encontrar com essa pessoa, começar a sentir o clima meio esquisito, você internamente dá esse comando, baixando barreiras, ninguém precisa saber o que está fazendo, tá? E aí, aquela negatividade que a pessoa tá cuspindo para fora, porque de repente é o que ela tem naquele dia, né? Cada um dá o que tem, né? Aquela negatividade que ela tá pondo para fora, o que acontece? Não vai ter ressonância com o seu campo, não vai colar em você. Vai assim, ó, a bala perdida, sabe? Vai passar batido. Então, isso para relacionamentos é importantíssimo, né? É muito eficaz. Eu mesma já testei várias vezes comigo. Tudo bem que ninguém sabe que eu tô fazendo isso. Eu não dou spoiler do que eu tô fazendo. Mas é uma coisa que super funciona. E eu vou colocar também pra vocês um link depois, que curiosamente esse meu cliente e também eu fui pro mesmo lugar que ele foi nessa viagem para Nova York, e eu usei muito essa ferramenta de baixar barreiras, tá? Eu escrevi um post a respeito disso porque foi muito interessante o que aconteceu naquela viagem, tá? Eu vou colocar o post aqui do meu blog. Se vocês curtirem, pode seguir o blog também, né? E porque daí é assim, funciona, sabe assim, funciona. É ridiculamente simples e funciona. Então eu gostaria de deixar para vocês esse presente hoje, essa ferramenta que chama Baixando Barreiras, tá? Que pode ser então acrescida, usada junto ou separado com as outras que a gente já conversou. E também essa ferramenta de pintar o cérebro de azul é fantástico para limpar as negatividades e é muito fácil também de fazer. Você pode fazer prévio a uma meditação, prévio a um estudo, na hora de dormir, a hora que você quiser, tá? E para quem acredita que baixar barreiras vai deixar você vulnerável a ataques psíquicos, ataques espirituais, etc, etc, confere que amanhã a gente vai falar sobre isso, tá bom? Eu não vou me alongar muito, tá dando quase meia hora já. E eu queria encerrar com uma seguinte frase, uma pergunta na realidade, né?
na realidade, uma coisa que me chamou muito a atenção. A gente está nesse enclausuramento agora, temporário, e você que está me ouvindo, fala sério, né? A gente tem uma condição bacana, a gente tem um computador que funciona, um celular que conecta à internet, a gente tem internet, a gente tem casa, tem comida. A gente está numa situação muito favorável. Pode não ser o ideal que você gostaria, mas é muito favorável. Todas as pessoas que são trabalhadores mais de uma linha mais de frente, né? Tipo, as empregadas domésticas, as faxineiras, os faxineiros, cobrador de ônibus, que estão na base, os lixeiros, todo esse pessoal, o nível de instabilidade emocional que eles devem estar sentindo agora deve ser muito grande. Também, para a gente fazer um isolamento, caso a gente fique doente, a gente precise de um isolamento, a gente tem uma condição. Essa turma que vive 6 num cômodo, quarto, sala, cozinha, como é que vai isolar, né? Então eu gostaria de oferecer toda a energia que a gente trabalhou hoje nessa prática, nesse relaxamento, para todas essas pessoas que estão na base da pirâmide, sustentando, feito formiguinhas, a nossa vida. Tá bom? Então, eu vou encerrar com uma oração budista, que eu amo muito, que é que todos os seres estejam livres do sofrimento e das causas do sofrimento, e que todos os seres tenham a felicidade e as causas da felicidade. E aí amanhã tem mais, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, coloca nos comentários. E aí a gente vai se falando, tá? Beijo grande no coração. Tchau, tchau.